Eu sou John Guiar. O tema da aula de hoje, noções de sistema operacional ambiente Windows. Qual será o Windows trabalhado na aula? O Windows 10 especificamente, mas vamos ter já exemplos práticos do Windows 11. Para nível de curiosidade, sem mais delongas, vamos direto para a aula. Então, aqui é a área de trabalho, né, do Windows 10, o desktop, como eu queria chamar. Vemos aqui, né, os atalhos, o botão iniciar, essa barra inferior chamamos de barra de tarefa, essa barra completa, essa área específica chamamos de área de notificação. Se você tiver aqui em algum programa, né, em algum lugar, e queira que te mostre a área de trabalho, você vai clicar nessa parte inferior do lado direito, nesse cantinho aqui, que é onde você vai espiar a área de trabalho, né, vai te mostrar a área de trabalho. Aqui a lixeira, né, que é onde vai ser armazenado as pastas e arquivos que são deletados. Arquivos que estão na lixeira, lembrando que você pode restaurar-os assim que você achar necessário, como também você pode, sempre que quiser, esvaziar a lixeira. Os arquivos que são deletados, né, que vão para a lixeira, eles continuam ocupando espaço na unidade. E os arquivos que são maiores do que a capacidade da lixeira, quando eles são deletados, eles são excluídos sem passar para a lixeira. Quando a lixeira está cheia, o Windows automaticamente, né, ele vai liberando espaço para acomodar os arquivos e pastas que são excluídos recentemente. Se você quiser deletar, né, um arquivo, se você deletar ele, né, sendo no disco rígido, após a confirmação, ele vai para a lixeira. Agora, se você quiser deletar um arquivo sem que ele vá para a lixeira, você vai utilizar a tecla de atalho Shift Del. Você utilizando Shift Del, após a confirmação, esse arquivo ele vai ser excluído sem passar para a lixeira. Outras formas que a gente vai utilizar o delete e ele vai excluir sem passar pela lixeira é quando você está dentro de uma unidade removível. Exemplo, um pendrive. Se você estiver dentro do pendrive, você exclui um arquivo lá. Após a confirmação, ele vai ser excluído sem passar pela unidade, ou sem passar pela lixeira. Por quê? Porque ele está numa unidade removível e não no disco rígido do teu computador. Também, se você estiver em locais de rede, né, após a confirmação, vai ser excluído sem passar necessariamente pela lixeira. Não vai passar, ele vai ser excluído permanentemente. A gente vê a Cortana, certo? A Cortana, que é um assistente virtual que ajuda o usuário na realização de algumas tarefas, né, de pesquisa. E quanto mais você vai utilizando a Cortana, mais personalizada ela vai ficar com a sua experiência, né? Onde você pode fazer com ela, você pode enviar lembrete, você pode gerenciar o seu calendário, gerenciar a lista, né? Bate-papo, jogar, encontrar fatos, arquivos locais, informação, o que você achar necessário para você com a Cortana, você pode estar utilizando ela. Aqui é a visão de tarefa. Visão de tarefa, onde vai te possibilitar tanto a criação de uma nova área de trabalho, como vai te permitir que você alterne entre as janelas que estão abertas nas diversas áreas de trabalho. Você também pode criar, né, uma nova área de trabalho. E aqui, do lado dele, a gente tem o Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. E do lado dele a gente tem o explorador de arquivo, que é o gerenciador de arquivos e pastas, que também pode gerenciar unidades de biblioteca. De acesso rápido, né? Onde quando você abre ele, você vai entrar no acesso rápido, onde fica as pastas que você utiliza com frequência, né? Tanto as pastas dos arquivos que você utiliza recentemente, né? Vão ser listados ali. Também você pode fixar os seus favoritos, como você achar melhor para você. Após isso, a gente tem aqui o OneDrive, que é o armazenamento em nuvem,
O OneDrive ele também faz parte do explorador de arquivo, onde você vai salvar seus arquivos e que você vai poder acessá-los, seja pelo seu computador, telefone ou tablet, né? Você pode acessar de diversos meios, ele vai estar armazenado na nuvem. Agora estamos diante da área de trabalho, do desktop do Windows 11. Veja só como mudou aqui a barra de tarefa, os ícones eles estão mais centralizados. Aqui é o botão iniciar, aqui é pesquisar, né? Se quiser pesquisar alguma coisa. Como é que a Cortana está mudada? E aqui é aquele exemplo da prática, né? Que diz que é espiar a área de trabalho, esse botão aqui inferior do lado direito. Vamos dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir aqui, basta. Vou clicar aqui no lado inferior, do lado direito, e vai mostrar a área de trabalho. Veja só, me mostra a área de trabalho. Então ele serve para isso, esse botão. Agora a gente vai para o explorador de arquivo, para as teclas de atalho. Veja só, se eu quiser abrir o explorador de arquivo, que é esse aqui, qual que é as teclas de atalho que eu vou utilizar? O Windows mais E. Se eu apertar o Windows E, vai aparecer. Veja só, vou apertar aqui, Windows E. Aí apareceu aqui, né? Abriu o explorador de arquivo. Ok? Aqui dentro da pasta, que eu vou abrir aqui, vamos digitar aqui alguns atalhos, né, do explorador de arquivo. Se eu quiser selecionar todos esses itens, eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl A. Se eu utilizar Ctrl A, vai selecionar todos. Se eu quiser renomear algum desses arquivos, eu vou utilizar F2. Okay? F2 eu renomeio como eu quiser. Aqui, aula Windows. Certo? Se eu quiser pesquisar, eu vou utilizar F3. F3, apareceu aqui a parte de pesquisa. Tanto o F3 quanto o Ctrl E ou o Ctrl F vai fazer essa mesma função de pesquisar. Se eu quiser pedir ajuda, eu vou utilizar o F1. O F1 vai pedir ajuda. Eu só apertei o F1, fui lá para pedir ajuda. Ok? Se eu quiser abrir uma nova janela, eu vou clicar as teclas de atalho Ctrl N. Abrir uma nova janela. Se eu quiser criar uma nova pasta, dentro dessa pasta, eu vou utilizar as teclas de atalho Ctrl Shift N. Vamos lá, Ctrl Shift N, criou uma nova pasta. Se eu quiser fechar a janela, eu vou utilizar o Ctrl W. Ctrl W, fechei a janela. Também eu posso utilizar o Ctrl F4. Tanto o Ctrl W quanto o Ctrl F4, ele fecha a janela. E se eu utilizar apenas o F4, né, ele vai exibir a lista da barra de endereço. O F5 ele vai atualizar, ok? Outra coisa que eu havia esquecido de falar para vocês sobre Windows Tab. Windows Tab, antigamente a gente alternava. Hoje não, nem no Windows 10, nem no Windows 11. Então, é uma parte bem importante que a gente tem que ficar atento, que pode cair em algumas questões de prova, sobre essa alternância entre o Windows Tab que tinha anteriormente e agora não tem. Então é uma dica para vocês ficarem atentos sobre isso. Agora vamos para utilizar outras teclas de atalho. Então, se eu quiser abrir o botão iniciar, as teclas de atalho que eu vou utilizar é o Windows A. Okay. Se eu quiser exibir e ocultar área de trabalho, eu vou utilizar o Windows D. O Windows D vai mostrar a área de trabalho. Por exemplo, estou aqui abrir a pasta aqui e vou utilizar o Windows D. Mostra a área de trabalho. Se eu quiser minimizar as janelas, né, eu vou utilizar o Windows M. Windows M, minimiza as janelas. Se eu tiver aqui uma pasta aberta
né, e eu quiser espiar temporariamente a área de trabalho, eu posso utilizar o Windows mais vírgula. Windows vírgula. Aperto, quando eu solto, ele retorna para a pasta anteriormente. E se eu quiser abrir, né, as configurações, eu vou utilizar a tecla de atalho Windows I. Windows I, abre aqui, ó, configurações, certo? Temos também o Windows L, que ele é utilizado para bloquear o computador, né? Vou mudar de conta, mas eu não vou utilizar aqui agora, né, que eu não quero bloquear o computador que eu estou gravando, beleza? E se eu quiser escolher um modo de apresentação, de exibição de apresentação, eu posso utilizar o Windows P. Windows P. Aí eu escolho aqui se eu quero duplicar, estender, né, segunda tela somente. Se eu quiser abrir a caixa de diálogo de executar, eu vou utilizar o Windows R. Windows R, veja só, eu abri aqui a caixa de diálogo executar. Aqui assim, pessoal, se você quiser saber qual que é o teu Windows que você está utilizando agora, é muito simples, você vai utilizar esse Windows R, né, que vai abrir aqui a caixa de diálogo de executar, você vai digitar WinVer, né, WinVer, e vai apertar em OK. Vai te dizer qual é o Windows que você está utilizando. O meu aqui é o Windows 11. Isso. E se eu quiser abrir a pesquisa, eu vou utilizar o Windows S. Abrir aqui a pesquisa. Se eu quiser abrir a central de facilidade de acesso, eu vou utilizar o Windows U. Windows U. Aparece de acessibilidade. Também, se eu quiser abrir a visão de tarefa, vocês viram, né? Eu posso utilizar o Windows Tab. Mostra aqui, visão de tarefa. Como eu falei, o Windows Tab agora ele não alterna mais entre as janelas, você vai só ver o que está aberto. Tanto os programas que você está utilizando, quanto as áreas de trabalho. Aqui eu já fechei as outras áreas de trabalho, só estou trabalhando aqui com uma. Ok? O Alt Tab, já o Alt Tab não, o Alt Tab ele vai alternar entre as janelas, onde você pode escolher, né? Qual janela você quer alternar. Ok? Se você quiser abrir o menu iniciar, você vai clicar Ctrl ESC. Ctrl ESC, abre aqui o menu iniciar. E o gerenciador de tarefa, as teclas de atalho do gerenciador de tarefa é o Ctrl Shift ESC. Vai abrir o gerenciador de tarefa, Ctrl Shift ESC, você abre, você pode executar, fechar o programa. E temos a lista de opções, né, que pode ser o Ctrl, o Alt D, Ctrl Alt Del, né, que você pode utilizar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês de alguma forma. E se você gostou e curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e para receber as notificações, né, ative o sininho